O capítulo 4 de Make or Mark. Esse, sem dúvida, foi o nosso melhor capítulo até agora. Tivemos um pouco de ação, duelos mágicos e desenvolvimento de personagem. A Misty foi uma das, se não a que mais evoluiu mesmo. Descobrimos muitas coisas sobre os cristais, ou devia dizer elementos, sim, a gente já conversa disso, sobre o passado da Opaline, inclusive a história dela com as duas irmãs Celestia e Luna. Eu também ouvi dizer alguma coisa sobre uma civilização de unicórnios, foi isso mesmo? É o que nós vamos ver. Então bora rever e teorizar muito sobre as coisas mais incríveis do capítulo 4. Então já roda essa vinheta. Oi meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos ao Amizade Mágica. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, né? Temos que falar. E que capítulo, hein, cara? Enquanto eu assistia, as teorias foram vindo. Então, sem enrolação, já bora começar, porque a gente tem muita coisa pra falar hoje, hein? Para começar, no episódio Super Reforma, descobrimos por meio da Opaline que os cristais da União são conduítes, que é um cristal protegido por um feitiço complexo que contém magia da União. E para fazê-lo, Twilight canalizou toda a magia de Equestria nos cristais e os enfeitiçou. E roubar os cristais agora, estando fraco como a Opaline tá, poderia correr o risco de destruir o prisma, a própria fonte do poder que a Opaline quer. E a única coisa que poderia drenar os cristais seria um poder equivalente e forte, ou seja, o poder de uma unicórnio de fogo. E Misty também desabafa com a Madame Caramelo, concluindo que precisa pegar o Spark. Mas uma coisa interessante que a Opaline disse foi que um conduíte, simplificando, é a mesma coisa que um elemento. Ou seja, isso aqui já faz a gente lembrar dos elementos da harmonia lá da G4. E se a gente pegar a definição que a Opaline deu para conduíte, que é um cristal protegido por um feitiço complexo que contém magia da união, também serve para os elementos da harmonia, porque de certa forma eles estão protegidos por uma magia muito forte e eles se chamam elementos da harmonia. Então acho que tem um pouquinho de união aí, né? Sendo assim, eu pensei em uma coisa. A Twilight criou os cristais da união colocando toda a magia de Equestria neles em função de proteger tudo e todos da Opaline. E os elementos da harmonia foram criados pelos pilares. Cada um deles infundiu uma semente de cristal com suas magias na esperança de que elas brotassem como uma força do bem. E claro, para proteger Equestria, ou seja, os dois criaram seus elementos com a única função de proteger Equestria de um mal. Onde eu quero chegar com isso? Bom, eu acho e tenho quase certeza, já que a Opaline basicamente esfregou na nossa cara, que os cristais da união são elementos, ou seja, os cristais da união e os elementos da harmonia são da mesma classe de artefatos mágicos cristais, que são os conduítes. Então eles são semelhantes e foram usados para o mesmo objetivo. Eu não acho que eles sejam iguais, a mesma exata coisa, mas eu tenho muita convicção de que eles sejam da mesma classe de cristais mágicos, os conduítes. E um pouco mais pra frente, a Opaline encontra a foto que a Misty tinha tirado com os Mane Five na festa do pijama. E ela percebe uma coisa, as marcas deles. Essa é a magia evoluída que alimenta o prisma. Lembrando que toda vez que a Opaline fala do prisma, ela tá falando dos cristais da união. Então agora ela quer roubar as Cute Marks dos Mane Five. E o plano dela é o seguinte: primeiro ela vai aumentar seu poder, depois ela vai lançar um feitiço de transformação e depois ela rouba as Cute Marks deles. E foi só isso que ela falou do plano dela, porque o resto é história, né? Misty fala pra Opaline que não conseguiu pegar o Spark de novo. E a Opaline coloca ela de castigo, mas antes disso, ela conta um pouco da sua história. Ela diz que quando era pequena e crescia em Skyros, Celestia e Luna eram as pôneis de ouro, as favoritas. Eram amadas por todos os pôneis. Mas ela via por trás da falsidade, da encenação. Opaline diz que elas se achavam muito por causa desse lance de sol e lua, mas ela era muito melhor, porque ela era um unicórnio de fogo, de força e poder.
Então ela sentia que tinha que provar que não devia ser subestimada. Elas iam aprender que ela não era pouca coisa, e sim muito mais do que isso, e cumpriria o seu dever elemental. Tem tanta coisa para teorizar aqui. Bom, em primeiro lugar, Opaline cita Skyros, que era onde ela morava quando era mais nova. E a gente nunca ouviu falar desse lugar antes, então tem muita chance de ser uma civilização totalmente nova. Isso realmente me animou, porque Sky significa céu. Então será que seria uma civilização no céu, tipo Cloudsdale? Ou é uma coisa mais simbólica, tipo, porque o céu é tão bonito e essas coisas, e majestoso e tal. E isso combina muito bem com a estética dos alicórnios, já que os alicórnios são os pôneis mais evoluídos e que fazem tudo e que são incríveis. Então combinaria muito assim, céu com alicórnios. Com certeza, cara, é uma civilização assim totalmente e somente composta por alicórnios. Imagina que loucura isso! Com certeza, essa é uma das coisas que eu tô mais ansiosa para que eles desenvolvam logo, porque eu quero saber mais coisas sobre isso. Agora, Opaline, que você tocou nesse assunto, você vai ter que continuar, tá bom? Eu já tô avisando. Porque, finalmente, nós vamos conseguir mais informações sobre os alicórnios que sempre foram tão misteriosos. Em segundo lugar, a Opaline parecia assim muito esnobada pelas duas irmãs, como se ela fosse menos. E isso deixou muito claro que esse é o motivo pelo qual ela é do mal hoje e tem todas esses objetivos malignos. O que eu penso é que a Opaline pode ter sido rebaixada durante toda a sua infância, ou possivelmente até mais pra frente também. E ela também tem muito esse complexo de querer ser poderosa, de querer mais poder. Então eu acho que esse pode ser um daqueles casos em que a pessoa se sente tão de lado durante toda a sua vida que ela sente que tem que provar que é boa o suficiente. E ela tem que provar, mas ela não faz isso da maneira certa. Quando uma pessoa não consegue provar o seu valor sendo legal, e parece mesmo que ela tentou ser, essa pessoa recorre a outras medidas para tentar ser valorizado. Mas eu acho que a Opaline já passou dos limites há muito tempo, desde quando ela tentou roubar toda a magia de Equestria. Eu realmente espero que tenha um grande plot no fim, porque, pessoalmente, eu acho que é basicamente isso que aconteceu com a Opaline mesmo. Mas foi fácil pensar nisso porque eu já vi acontecer em outras histórias antes, até como a própria Nightmare Moon mesmo. Então eu espero que tenha um grande plot inesperado e chocante que precisa, né, gente? Precisa. E eu fico horas e horas imaginando como seria a redenção da Opaline. Ou como seria se ela fosse derrotada e fosse de Americanas. Mas, particularmente, acredito que ela vá ter a sua redenção. Imagina como seria incrível ter um alicórnio cheio de experiência e que viveu do lado da Celestia e da Luna e que também estava lá quando a Twilight estava governando. Isso seria muito legal. Eu também queria saber que dever elemental é esse do qual o Opaline fala, já que os elementos são ar, terra, fogo e água. E já que a Opaline é um alicórnio de fogo, devem existir outros alicórnios de ar, de terra e de água. Cara, imagina que loucura! E as duas irmãs estão em outra classe, já que elas são Sol e Lua, que não se encaixam em elementos. E é uma pena que nós provavelmente não vamos ver muito desses alicórnios sendo desenvolvido, já que não dá tempo pra isso. Se você tá meio perdido, sem saber do que eu tô falando, veja esse vídeo aqui, olha desse lado, não importa também, que eu falo sobre o cancelamento de Make Your Mark. Seguindo um pouco mais pra frente, Opaline coloca um feitiço na Misty, que fica literalmente presa no quarto, e pela primeira vez a vemos usando magia para soltar suas patas. Enquanto isso, Opaline está à procura da Pedra do Dragão, que vai ajudá-la a controlar os poderes ainda melhor. Esse plano tem chance de tirar toda a magia dos pôneis pra sempre, mas quem liga, né? Ela não. Opaline está bem perto de pegar a pedra, que fica num lugar bem comum. Sempre tem que ficar num lugar desses, né? No meio da floresta e em cima de vários cristais.
e a volta da magia começou a ativá-la. O que ela quer fazer é colocar o sopro de dragão na pedra para ter muito mais poder e blá blá blá. E sobre o que Sunny disse enquanto ela estava no programa, que só faltava ela falar: "Ei, Misty, essa mensagem é pra você", porque Misty concorda com absolutamente tudo que Sunny diz. Também não tinha como não concordar, né? Misty só não consegue roubar o Spark e concluir as suas missões para Opaline porque ela não quer fazer mal aos seus amigos. Ela sempre foca muito em agradar a Opaline, mas nunca no que ela quer ou em acreditar em si mesma. Então ela começa a se lembrar que Opaline sempre mentiu para ela, mas seus amigos sempre a trataram do jeito que ela merece ser tratada. Então ela decide deixar Opaline e explorar um pouco mais dessa vida. Mas ela não consegue ir porque Opaline volta pro castelo na hora e ela nem conseguiu pegar a pedra do dragão. Então, no fim desse episódio, a Opaline pergunta pra Misty o que é essa marca que ela desenhou no flanco, né? E a gente nem sabe o que acontece, porque fica totalmente desconexo. No próximo episódio eles nem focam nisso, então assim, meio que eu não sei o que aconteceu, mas a gente nem sabe o que teria acontecido porque é como se não tivesse acontecido. Mas pelo menos teve um avanço sobre a lealdade da Misty a Opaline. A Opaline vai de novo em busca do cristal e manda Misty ficar em casa como um teste, mas ela acaba saindo para ver seus amigos e vai pro baile de Máscrinas. Que menina rebelde, hein? E ela ainda ganha uma pulseira da Izzy com as marcas dos seus amigos. Meu Deus, que fofo. E eu tenho que falar sobre essa dinâmica de eu tô com a máscara que se eu cobrir ao redor do meu olho, minha marca tá aparecendo, mas absolutamente ninguém sabe quem eu sou. Incrível. Sério, pelo menos os Meme 5 tentaram assim um pouco mais, forçaram mais, pintaram a pata e tal. Mas a Rainha Raven, cara, misericórdia, não dá. Misty segue Zip até a biblioteca de arquivos reais, onde um livro literalmente cai em cima da cabeça dela, chamado Alicórnios do Mundo Antigo. Então a Misty já quer levar ele para Opaline, porque isso deixaria ela muito feliz. Mas a Zip confronta a Misty, perguntando o que ela está escondendo durante todo esse tempo. Então a Misty revela que ela não tem marca. E ela fala que pensou que se eles soubessem que ela não tem marca, não iam querer mais ser amigos dela. Mas Zip fala que eles gostam dela por quem ela é. E aí fica tudo bem. Então bora falar sobre esse livro, né? Na capa nós temos Celestia, o que faz sentido, já que ela foi uma das alicórnios, se não a mais importante da história de Equestria. Mas também temos outra alicórnio, com pele verde, crina escura e chifre e asas em tons de rosa. Eu ouvi dizer que essa alicórnio poderia ser uma personagem anônima que serve somente para conceitualizar um tipo de pessoa, no caso, um alicórnio. Ainda mais pela sua cor ser verde, que é uma cor geralmente usada para esses personagens. Mas deixando essa possibilidade de ela não ser uma personagem real de lado, imagina se ela for. Ela pode ter sido uma das alicórnios mais importantes para todos os alicórnios, para toda a história de Equestria. Imagina nisso. Ou indo até um pouco mais além, imagina se ela foi a primeira alicórnio. Cada vez eu fico mais curiosa sobre essas coisas de alicórnio. E Zip percebe que algumas páginas foram arrancadas por Misty. E também conseguimos perceber que em uma dessas páginas tem a Luna desenhada. Então já sabemos que ela tá no livro também. E sobre o jeito que o Alfabítrio olha pra Misty, tudo desconfiado enquanto ela tá dançando com os outros. Pode ser que o Alfabítrio seja o próprio pai da Misty, ou pelo menos que eles sejam parentes. E por isso ele a reconheceu. O que vocês acham? Bom, pessoal, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu já vou finalizando por aqui. Eu vou deixar pra falar sobre o final de Make or Mark no outro vídeo, provavelmente o próximo. Então, essas foram as minhas teorias sobre o capítulo 4 de Make or Mark. Agora eu quero saber sobre as suas também. Vamos teorizar junto, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque deu um baita trabalho pra fazer. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal.
e ativa o sininho das notificações. Nós nos vemos em breve. E fica ligado, porque a amizade é mágica. Tchau!